O silêncio do Vaticano à noite tem uma gravidade própria, quase um sussurro de séculos de história e segredos. Mas a poucos passos dali, em uma rua de paralelepípedos esquecida, escondida entre edifícios antigos e vielas labirínticas, havia outro tipo de silêncio, o da velha biblioteca Rossi. Ali o cheiro de papel envelhecido, pó e mofo se misturava ao aroma distante de jasmim que vinha dos jardins vizinhos, criando uma atmosfera que era ao mesmo tempo melancólica e mágica. Me conte aí nos comentários. De onde você está ouvindo nossa história? Era madrugada e apenas a luz bruxuleante de uma pequena luminária de bronze iluminava a escrivaninha de madeira escura. Sentada ali estava Sofia Lombardi, de 35 anos. Seus cabelos, de um tom castanho avermelhado vibrante, que parecia capturar a luz das velas, caíam em ondas suaves sobre os ombros, emoldurando um rosto oval de traços delicados e uma pele clara. Seus olhos, de um verde profundo como as antigas florestas da Úmbria, irradiavam uma inteligência aguda e uma sensibilidade que se perdia no tempo. Suas mãos, longas e finas, moviam-se com a precisão de uma artista sobre os volumes empoeirados. Sofia era uma arquivista e restauradora de livros raros. Ocupava-se na Biblioteca Rossi, um lugar que um dia fora um tesouro particular de conhecimento, mas que agora, esquecido pelos herdeiros e pela cidade, estava caindo em ruínas. Os volumes raros mofavam nas prateleiras. As teias de aranha cobriam os bustos de mármore e o teto, em alguns pontos, revelava o céu estrelado de Roma. Sofia vivia em um pequeno anexo nos fundos da biblioteca, um lar modesto, mas repleto de livros e da quietude que ela tanto amava. Vivia para sua arte, para a paixão de desvendar histórias e restaurar a memória do tempo. No entanto, o pouco que ganhava mal cobria suas necessidades básicas, e a biblioteca corria o risco de ser fechada permanentemente, vendida a colecionadores particulares e desmembrada. Naquela noite, Sofia estava debruçada sobre um volume particularmente enigmático. Era um livro antigo, sem título ou autor, com uma capa de couro desgastada e páginas amareladas. Havia sido encontrado em uma caixa esquecida no sótão, lacrada há décadas. Ao abri-lo, Sofia notou algo estranho. As páginas não continham texto, mas uma sequência de símbolos e desenhos geométricos intrincados, como um código complexo. Não havia um único caractere que ela pudesse reconhecer. O livro parecia ser uma obra de arte abstrata, ou um quebra-cabeça. O cheiro de papel envelhecido parecia se intensificar. O silêncio da biblioteca era tão denso que Sofia podia ouvir o som de sua própria respiração. Havia algo naquele livro, uma energia sutil que a fez prender a respiração. Não era um livro comum, era um enigma. Com a máxima delicadeza, Sofia passou os dedos sobre os símbolos. De repente, um deles, um pequeno círculo com uma estrela de 8 pontas dentro, pareceu vibrar sob seu toque. Ela o pressionou suavemente. Um clique quase imperceptível ecoou no silêncio, e uma das páginas que parecia sólida se moveu, revelando uma minúscula cavidade secreta. Dentro da cavidade havia um medalhão antigo, de ouro escurecido, com o mesmo símbolo do círculo e da estrela, e um pedaço de pergaminho minúsculo enrolado, tão fino que parecia seda. Sofia o pegou, suas mãos tremendo. Desdobrou o pergaminho com cuidado. As palavras, escritas em uma caligrafia elegante e antiga, estavam em latim, mas ela conseguiu decifrá-las. A frase era curta, mas arrepiante. Onde a águia negra dorme, a verdade reside. O amor proibido aguarda. Os olhos verdes de Sofia se arregalaram. Águia negra, amor proibido. Aquela frase, tão enigmática, parecia um chamado para algo muito maior. O livro, o medalhão e o pergaminho não eram apenas antiguidades. Eram as chaves para um segredo, um convite a uma conspiração que a tiraria da melancólica quietude da biblioteca e a levaria a um destino que ela nunca poderia ter imaginado no coração da cidade eterna. Se você já sente a curiosidade pulsando e quer desvendar o que este livro codificado esconde e como ele vai transformar o destino de Sofia, não perca os próximos capítulos dessa história. Inscreva-se no canal para acompanhar cada revelação e mergulhar nos mistérios de Roma. A frase enigmática do pergaminho, onde a águia negra dorme, a verdade reside, o amor proibido aguarda, martelava na mente de Sofia
como um eco ancestral. O medalhão em sua mão, com o símbolo do círculo e da estrela, irradiava uma energia antiga. Roma, a cidade eterna, com seus séculos de história e seus segredos enterrados sob cada pedra, parecia sussurrar a ela. Nos dias que se seguiram, a vida de Sofia tornou-se uma busca frenética. Ela se dedicava a decifrar o código do livro, utilizando seus conhecimentos de latim, de história antiga e de simbologia. As poucas economias que possuía eram gastas em livros e materiais de pesquisa, e a ameaça de fechamento da Biblioteca Rossi, por falta de fundos, tornava-se cada vez mais real. O lugar, que era seu refúgio, estava à beira do colapso. Sua única confidente era sua amiga Clara, uma historiadora e guia turística com um espírito livre e uma paixão por lendas romanas. Sofia, o que você está escondendo? Clara perguntou um dia, enquanto visitava a biblioteca. Ela observou Sofia com seus olhos curiosos. Você está mais pálida que as múmias do museu. Sofia hesitou, mas a lealdade de Clara era inquestionável. Ela mostrou o livro, o medalhão e contou sobre o pergaminho. Clara ficou fascinada e o símbolo da águia negra acendeu uma luz em seus olhos. A águia negra. Sofia, isso é um símbolo muito antigo. Está ligado a algumas das famílias mais poderosas e secretas de Roma. Famílias que existem desde o Império Romano e que se reúnem em sociedades ocultas, controlando o poder por trás das sombras. Clara, com seu conhecimento histórico, revelou: mas uma águia com um ramo de oliveira é o brasão dos Falconeri, uma das famílias mais ricas e discretas de Roma. E o símbolo do círculo e estrela é a insígnia da Câmara Oscura, uma sociedade secreta, quase lendária, que atua nas sombras do Vaticano. O coração de Sofia acelerou. Conspiração, sociedades secretas. Era muito mais do que ela imaginara. A busca pelo significado do código e da frase a levou a mergulhar nos arquivos da biblioteca, em velhos mapas de Roma e em genealogias complexas. Ela sentia que o amor proibido mencionado no pergaminho era a chave para tudo. No entanto, a dificuldade veio de uma fonte inesperada. Homens de terno escuro e semblante sério começaram a aparecer nos arredores da Biblioteca Rossi. Eles observavam a fachada, os poucos visitantes e, discretamente, Luna. Não falavam, apenas observavam com um olhar frio e perscrutador. A presença deles, como sombras silenciosas, a deixava com um medo crescente. Ela sabia que estava sendo vigiada. A pressão aumentou quando um oficial da prefeitura, acompanhado de um advogado imponente, compareceu à biblioteca, entregando a Sofia uma ordem de despejo. Senhorita Lombardi, o advogado, um homem de voz fria e polida, declarou: a Biblioteca Rossi será fechada e o terreno vendido para um novo empreendimento. A ordem é inquestionável. Tem uma semana para desocupar o local. Sofia sentiu o chão sumir sob seus pés. Seu lar, seu trabalho, a memória de seu avô, tudo estava prestes a ser arrancado dela. E o livro, se a biblioteca fosse fechada, o livro e seus segredos poderiam ser perdidos para sempre. Naquela noite, Sofia tentava desesperadamente decifrar mais trechos do código. A frase "onde a águia negra dorme" parecia ligada a um lugar. Um local escondido, talvez. Mas onde? De repente, um som. O rangido da velha porta de madeira da biblioteca. Sofia se sobressaltou. Ela sabia que estava sozinha. Não era Clara. O cheiro de jasmim misturava-se a um aroma de tabaco e a um perfume masculino, forte e sofisticado. Uma sombra alta e imponente se moveu entre as prateleiras empoeiradas. Era um homem. Ele tinha cabelos negros como a noite romana, levemente desgrenhados, e olhos de um azul profundo, quase violeta, que brilhavam na escuridão com uma intensidade quase sobrenatural. Seu rosto, de traços fortes e angulosos, irradiava uma beleza que a fez prender a respiração, mas sua expressão era de uma arrogância fria, quase implacável. Ele vestia um terno de corte impecável, mas com a gravata levemente solta, como se a formalidade o incomodasse. Então você é a guardiã dos segredos? A voz dele era grave e aveludada, mas com um tom de escárnio que a fez recuar um passo. Seu sotaque era romano, puro, mas com uma sofisticação que a assustou. Sofia apertou o livro contra o peito. Quem é o senhor? Como entrou aqui? O homem deu um passo à frente e a luz da luminária dançou em seu rosto. Meu nome é Alessandro Falconeri, e esta biblioteca pertence à minha família. Ela e todos os segredos que ela guarda.
Seus olhos azuis fixaram-se no livro nas mãos de Sofia. E o livro que você segura, ele pertence a mim. É um legado dos meus ancestrais. Sofia o encarou, surpresa. Falconeri, o brasão da águia com o ramo de oliveira. Ele era um descendente da família da qual Clara havia falado. Este livro estava aqui abandonado. Ninguém o procurou por décadas. Sofia retrucou, sua voz firme. E a ordem de despejo? Isso não é sobre herança. Isso é sobre especulação e roubo de história. Alessandro Falconeri riu. Um som seco e sem humor. História? Isso é um negócio, senhorita Lombardi. E não há espaço para sentimentalismos em Roma. Entregue o livro. E o medalhão. Eu sei que você o encontrou. E não tente esconder nada de mim. Seus olhos se estreitaram, tornando-se ainda mais gelados. Você não sabe com quem está se metendo, senhorita Lombardi. Os segredos da minha família podem ser muito perigosos para quem ousa desvendá-los. Especialmente quando se trata de amores proibidos e águias negras. A menção à frase do pergaminho gelou o sangue de Sofia. Ele sabia sobre a frase. Ele sabia sobre tudo. O homem à sua frente, com sua beleza e sua arrogância, era o herdeiro de uma família com segredos sombrios. E ele estava determinado a mantê-los enterrados. A biblioteca Rossi, seu refúgio, e sua própria vida estavam em perigo iminente. O segredo do livro era uma conspiração complexa, e Sofia estava no centro dela, presa a um destino que parecia querer esmagá-la. A presença imponente de Alessandro Falconeri, com seus olhos azuis violeta, e a menção à águia negra e ao amor proibido, lançou uma sombra gelada sobre a biblioteca Rossi. Sofia sentia-se encurralada. Ele sabia da frase do pergaminho, o que significava que ele ou sua família já estavam cientes do tesouro e do que ele poderia revelar. O prazo de 1 semana para o despejo da biblioteca tornava a corrida contra o tempo ainda mais desesperadora. Nos dias seguintes, a vida de Sofia tornou-se um inferno. Os homens de Alessandro Falconeri não eram mais apenas sombras. Eles circulavam abertamente perto da biblioteca, seus olhares ameaçadores, deixando claro que ela estava sendo monitorada de perto. O ar de Roma, antes vibrante, parecia opressivo. A pequena renda de Sofia havia secado por completo. Os poucos interessados em restaurar livros raros se afastaram, assustados pelos rumores de que a biblioteca Rossi estava sob a mira da poderosa família Falconeri. Sua paixão, seu propósito, tudo estava em risco. Sofia, você precisa entregar esse livro a ele. Clara implorava, em uma das poucas vezes em que ousou visitar a biblioteca, seus olhos expressando pânico. Esses Falconeri são perigosos. Eles têm conexões que vão além do dinheiro e da lei. Sua vida está em perigo, mas Sofia se recusava. A cada página decifrada do livro codificado, ela sentia uma conexão mais profunda com a história que ele guardava. Era a história de uma ancestral dos Falconeri, uma mulher chamada Giulia, que no século XV havia desafiado as regras de sua família e se apaixonado por um homem de origem humilde. O amor proibido era a chave para a verdade sobre a águia negra, um símbolo que ela associou a um tesouro, não de ouro, mas de um conhecimento ancestral que a família Falconeri havia tentado enterrar. O livro era um testamento de Giulia, um desafio à ganância de sua própria linhagem. A pressão atingiu seu ápice quando, em uma tarde chuvosa, um táxi parou em frente à biblioteca. Dele desceram Alessandro Falconeri e seu advogado, um homem de semblante severo e pastas volumosas. A entrada era acompanhada por 2 guarda-costas imponentes, que se postaram na porta, bloqueando qualquer saída. Alessandro entrou na biblioteca e seus olhos azuis-violeta fixaram-se em Sofia, que estava na escrivaninha, com o livro aberto. Senhorita Lombardi. A voz dele era fria como o mármore romano. Meu prazo se esgotou. Onde está o livro? E o medalhão? Sofia se levantou, apertando o medalhão em sua mão. Eu não vou entregá-lo, Sr. Falconeri. Este livro não contém segredos de família para serem escondidos. Ele contém a verdade sobre a história de sua família. Uma verdade que o senhor e seus ancestrais tentaram enterrar. Alessandro deu um passo à frente, sua expressão se tornando ainda mais gélida. Não brinque comigo, senhorita Lombardi. Eu sei que esse livro contém algo que pode comprometer a reputação da minha família e, mais importante, os negócios que construímos. E eu não vou permitir isso. Ele olhou para o advogado, que assentiu. Se você não entregar, tomaremos medidas mais drásticas. Medidas como invadir minha casa ou me ameaçar.
Sofia retrucou sua voz firme, embora o coração batesse forte. Eu não sou uma criminosa, senhor Falconeri. Eu sou uma guardiã de conhecimento. Alessandro riu um som seco e sem humor. Guardiã, você é uma tola, senhorita Lombardi. Uma inocente que se meteu em algo que está muito além da sua compreensão. A verdade que você busca pode destruir tudo, inclusive você mesma. Nesse momento crucial, um barulho na entrada da biblioteca chamou a atenção de todos. Um homem entrou, seus passos ecoando no silêncio. Ele era alto, de cabelos negros e ligeiramente grisalhos nas têmporas, e olhos de um castanho intenso, quase mel, que exalavam uma sabedoria e uma calma notáveis. Seu terno era impecável, e ele tinha um ar de elegância discreta, mas com uma autoridade inata. O que está acontecendo aqui, Alessandro? A voz do recém-chegado era grave e firme, com um tom de repreensão que fez Alessandro se virar, surpreso. Tio Valério? Alessandro exclamou, sua arrogância diminuindo um pouco diante do homem mais velho. O que o senhor faz aqui? O homem Valério Falconeri era o irmão mais velho do pai de Alessandro, o patriarca sábio da família, que vivia recluso em sua propriedade na Toscana, afastado dos negócios da família. Ele era conhecido por sua erudição e seu amor por livros antigos, uma figura respeitada, mas raramente vista. Valério se aproximou da mesa, onde Sofia segurava o livro. Seus olhos castanhos pousaram no volume, e depois em Sofia, e um brilho de reconhecimento surgiu em seu olhar. Acho que já sei o que está acontecendo. Este é o livro da Condessa Giulia, não é, Sofia? Sofia o encarou surpresa. Ele sabia sobre Giulia e sobre o livro. Sim, senhor Falconeri. Sofia respondeu, a voz embargada pela emoção. E ele esconde um código, uma verdade sobre a sua família. Valério olhou para Alessandro e sua expressão se tornou sombria. Alessandro, você está indo longe demais. Este livro é um legado. Ele não deve ser destruído. Ele se virou para Sofia, e seus olhos fixaram-se nela com uma intensidade que a fez prender a respiração. Minha sobrinha neta Sofia. A Condessa Giulia era minha ancestral. E eu venho procurando por este livro há décadas. Meu pai me falava dele, de uma verdade secreta que ela havia guardado, de um amor proibido que a fez agir assim. Alessandro, furioso, tentou intervir. Tio, o senhor não entende. Essa mulher está tentando desenterrar segredos que podem destruir a nossa reputação. E talvez seja a hora de desenterrá-los, Alessandro. Valério retrucou, sua voz calma, mas com uma autoridade inabalável. Ele pegou o livro das mãos de Sofia com reverência. Este livro não é apenas sobre a reputação. É sobre a honra e a justiça e o amor. Ele abriu o livro nas páginas codificadas e seus olhos se fixaram em um símbolo. Ele parecia reconhecê-lo. Nesse momento, Valério olhou para Sofia, e um brilho de compreensão e um profundo respeito surgiu em seus olhos. Você desvendou o código, não é, Sofia? A Condessa Giulia confiava em alguém puro de coração para desvendar sua verdade. Você é essa pessoa, e eu sou o herdeiro que buscava o verdadeiro legado dela. Ele estendeu a mão para Sofia. Eu posso ajudá-la. Juntos, vamos desvendar o segredo da Condessa Giulia. E vamos proteger a Biblioteca Rossi e a você. Sofia olhou para a mão estendida de Valério Falconeri, para seus olhos cheios de uma sabedoria e uma bondade que contrastavam com a frieza de Alessandro. Aquele homem de temperamento forte e passado misterioso era seu inesperado aliado, e de alguma forma, ela sentiu que o amor proibido que o livro mencionava estava prestes a se revelar, não no passado, mas em seu próprio futuro. A mão estendida de Valério Falconeri era um farol na escuridão para Sofia. Seu olhar de sabedoria e a promessa de ajuda representavam uma esperança que ela mal ousava sonhar. Alessandro, furioso, mas sem poder se opor à autoridade de seu tio, recuou, lançando um olhar de ódio a Sofia e a Valério. A Biblioteca Rossi estava temporariamente salva, mas o mistério do livro e a conspiração por trás dele estavam longe de serem resolvidos. Meu pai tentou destruir este livro por anos, Valério revelou a Sofia, horas depois, já no conforto de sua propriedade na Toscana, um lugar de beleza serena, com vinhedos e oliveiras. Ele havia levado Sofia consigo, para protegê-la e para que pudessem trabalhar no livro sem interferências. Ele acreditava que ele continha a prova de uma vergonha familiar, mas eu sempre soube que era mais do que isso. É a história da minha ancestral, a Condessa Giulia Falconeri,
e de um grande amor que foi proibido. Sofia o observava, fascinada. Valério era um homem de beleza madura e imponente, com um carisma que contrastava com a frieza de Alessandro. Seus olhos castanhos, que antes pareciam apenas sábios, agora a olhavam com uma admiração crescente. Ele era um homem de temperamento forte, sim, mas sua força era de caráter, não de tirania. Juntos, eles mergulharam no livro codificado da Condessa Júlia. Valério, com seu vasto conhecimento de latim arcaico, história da arte renascentista e os segredos da família Falconeri, complementava perfeitamente a intuição e a dedicação de Sofia. As páginas antes ilegíveis começavam a se desvendar, revelando não apenas a biografia de Júlia, mas um mapa complexo de Roma, com locais marcados por símbolos enigmáticos. Onde a águia negra dorme, a Condessa Júlia se apaixonou por um escultor de origem humilde. Valério explicou uma tarde, apontando para um trecho do livro que falava de um amor tão forte que desafiou o poder dos céus e da terra. Ele esculpia a águia negra como seu símbolo pessoal. A família Falconeri, por orgulho e preconceito, proibiu o casamento e tentou apagar a existência dele. O amor proibido era a essência da vida de Júlia. As pistas do livro os levaram a locais históricos em Roma. Uma velha galeria de arte escondida em um beco estreito, uma fonte esquecida em um jardim privado, uma cúpula secreta em uma igreja antiga e, finalmente, a uma cripta familiar subterrânea na Via Ápia Antica, um local que os Falconeri haviam mantido em segredo por séculos. Mesmo de Alessandro, a cada descoberta, a conexão entre Sofia e Valério se aprofundava. Os diálogos eram intensos, repletos de intelecto e paixão pela história. Ele a desafiava a pensar, a ir além, a ver as entrelinhas. E ela, por sua vez, revelava um lado artístico e sensível que ele admirava profundamente. A beleza de Sofia, sua alma pura, sua determinação, tudo o cativava. O romance entre eles, embora inesperado, crescia em silêncio, uma atração magnética que os unia não apenas na busca pela verdade, mas em um afeto crescente. Você é uma luz, Sofia, Valério confessou uma noite, enquanto eles tomavam vinho em sua propriedade na Toscana, as estrelas brilhando sobre os vinhedos. Você me fez ver a beleza e a verdade que eu havia esquecido, ou que meu pai e Alessandro tentaram me fazer esquecer. Você é o verdadeiro tesouro que a Condessa Júlia queria que fosse encontrado. Sofia sentiu um calor no peito. O homem de temperamento forte e beleza imponente, que a havia intimidado no primeiro encontro, era agora seu protetor, seu confidente, e o amor que ela nunca imaginou encontrar. O ponto crucial veio quando eles, guiados pelas últimas pistas do livro e do medalhão, que se encaixava em uma fechadura escondida, encontraram a entrada secreta da cripta da família Falconeri na Via Ápia Antica. Era um local abandonado, coberto por vegetação, mas que exalava um ar de história milenar. Dentro da cripta, não havia tesouro em ouro ou joias, mas uma coleção vasta de obras de arte e esculturas. E no centro, uma escultura grandiosa, a águia negra, mas com um ramo de oliveira, símbolo da família Falconeri, segurando em suas garras uma figura feminina, a Condessa Júlia, e ao lado dela um jovem homem sorrindo, o escultor, e escondido dentro da escultura da águia negra, um cofre de mármore. Valério, com a ajuda de Sofia, conseguiu abri-lo. Lá dentro não havia riqueza material, mas documentos históricos, contratos de terras, testamentos e, o mais importante, um vasto acervo de cartas de amor entre a Condessa Júlia e o escultor, revelando a verdadeira história do amor proibido e um testamento que destinava uma fortuna considerável, não à linhagem principal dos Falconeri, mas a uma fundação de arte para jovens artistas em Roma, com a condição de que a história de seu amor fosse contada e que a verdade da Águia Negra fosse revelada. A Águia Negra não era um símbolo de poder, mas de um amor que se recusava a ser enterrado. Essa é a verdadeira fortuna, Sofia, Valério disse, sua voz embargada, segurando uma das cartas de amor de Júlia. A verdade, a honra e a prova de que o amor vence tudo. Meu pai e Alessandro tentaram esconder isso para usar a fortuna em benefício próprio. Mas agora, o legado da Condessa Júlia será honrado, que a Biblioteca Rossi será preservada, como um centro de conhecimento e arte para todos. Sofia olhou para Valério, seus olhos verdes marejados. Aquele homem, que a havia intimidado e perseguido,
era agora seu parceiro na justiça e no amor. A conspiração havia desvendado não apenas um segredo familiar, mas o caminho para o verdadeiro amor proibido que o livro mencionava e que agora florescia entre eles. Se você está vidrada nesse mistério e nessa aliança inesperada e quer descobrir como a verdade e o amor vão reescrever o destino de Sofia e Valério, deixe seu like e compartilhe este vídeo com seus amigos. A revelação da verdade está apenas começando a transformar tudo. A descoberta na cripta da Via Ápia Antiga foi um terremoto para a família Falconeri e para toda a alta sociedade romana. O acervo de documentos, obras de arte e principalmente as cartas de amor entre a condessa Júlia e o escultor revelaram a verdadeira face da Águia Negra, não um símbolo de poder e ganância, mas de um amor puro e proibido que desafiou as convenções de sua época. Valério e Sofia tinham em mãos a prova irrefutável da conspiração secular. Valério, com a coragem e a integridade que o caracterizavam, convocou uma coletiva de imprensa em Roma, não para atacar seu sobrinho, mas para revelar a verdade sobre o legado da condessa Júlia e a dívida histórica de sua própria família. Ao seu lado estava Sofia, sua presença discreta, mas a aura de força e dignidade inabaláveis. Meus caros cidadãos jornalistas, Valério começou, sua voz grave e emocionada, diante de uma multidão de repórteres e curiosos. Por séculos, a família Falconeri guardou um segredo que pensávamos ser uma vergonha, mas que, na verdade, é um testamento de amor e redenção. Minha ancestral, a condessa Giulia, não era uma rebelde sem causa. Ela era uma mulher de coragem, que amou um homem de origem humilde e dedicou sua vida a proteger um legado que ela sabia que seria corrompido pela ganância. Ele segurou o livro codificado da condessa Júlia e as cartas de amor. Este livro, que muitos consideraram uma aberração, é na verdade um código que a senhorita Sofia Lombardi, uma brilhante arquivista e restauradora, teve a sensibilidade e a inteligência de decifrar. E o que ela desvendou não é ouro, mas a verdade. Sofia, com o medalhão em seu pescoço, sentiu as lágrimas subirem aos olhos. Ela não era mais a bibliotecária invisível. Era a voz da condessa Júlia, a guardiã de uma história que finalmente via a luz do sol. A revelação chocou Roma. Alessandro Falconeri, furioso, tentou desqualificar a revelação, alegando que eram mentiras, que Valério estava louco. Mas Valério tinha as provas, os documentos e o testemunho de Sofia. A imprensa, sedenta por um escândalo com raízes tão profundas, mergulhou na história. A partir daquele dia, a vida de Valério e Sofia mudou drasticamente. A reputação dos Falconeri, antes manchada pelos atos de Alessandro e de seus antepassados gananciosos, começou a ser restaurada. Valério assumiu o controle total dos negócios da família, prometendo uma gestão ética e transparente. E, mais importante, destinou parte da fortuna da condessa Júlia para criar uma fundação de arte e cultura em Roma, com foco em jovens artistas e na preservação de edifícios históricos e bibliotecas esquecidas. A Biblioteca Rossi será o coração da Fundação Sofia. Valério prometeu a ela, seus olhos azuis-violeta brilhando com um propósito renovado. Será um centro de conhecimento, de arte e de cultura, exatamente como a condessa Júlia queria. Sofia foi nomeada a diretora da Fundação Condessa Júlia Falconeri, um cargo de grande prestígio. Sua paixão pela história e pelos livros encontrou um propósito grandioso. Ela não era mais apenas uma restauradora. Era uma visionária, uma líder, que usava seu conhecimento para iluminar o passado e construir um futuro. O amor entre Sofia e Valério florescia a cada dia. O homem de temperamento forte e beleza imponente, que ela havia intimidado no primeiro encontro, era agora seu parceiro de vida, seu confidente e seu amor. Ele a amava por sua inteligência, sua sensibilidade, sua paixão pela verdade. E ela, a bibliotecária silenciosa, encontrou nele a força, o apoio e um amor que preenchia sua alma de alegria. A diferença de idade, que no início parecia uma barreira, tornou-se irrelevante diante da profundidade de sua conexão. Em uma tarde ensolarada, Valério levou Sofia para um passeio de gôndola pelo Lago Albano, perto de Castel Gandolfo, um lugar que a condessa Júlia havia amado. O céu azul refletia nas águas calmas, e o silêncio
era quebrado apenas pelo suave remo da gôndola. Sofia, Valério começou, seus olhos fixos nos dela, a luz do sol realçando a beleza de seu rosto maduro. Você me trouxe de volta à vida. Você me mostrou a verdade sobre minha família e sobre mim mesmo. Você é o verdadeiro tesouro que a condessa Giulia queria que fosse encontrado. Ele tirou uma pequena caixa de veludo do bolso. Dentro não havia um diamante ostentoso, mas um anel antigo, de ouro, com o mesmo símbolo do círculo e da estrela do medalhão, entrelaçado com o brasão da águia com o ramo de oliveira. Era o anel de noivado da condessa Giulia. Sofia Lombardi, você aceita ser minha esposa? Valério perguntou, sua voz embargada pela emoção, seus olhos cheios de um amor que transbordava. Aceita me dar a honra de compartilhar a vida, o legado da condessa Giulia e um futuro de amor e verdade em Roma. Sofia sentiu as lágrimas escorrerem por seu rosto, mas eram lágrimas de pura felicidade. O homem à sua frente, que havia sido seu adversário, era agora seu grande amor, a materialização do amor proibido que o livro revelou. Sim, Valério, sim! Ela respondeu, sua voz um sussurro. Ele a puxou para um abraço, seus lábios encontrando os dela em um beijo profundo, selando não apenas uma promessa de casamento, mas a celebração de um amor que floresceu em meio a segredos e conspirações e que prometia reescrever a história de uma família inteira. A bibliotecária invisível havia encontrado não apenas um segredo ancestral, mas o caminho para o seu verdadeiro amor e para um legado de luz que mudaria Roma para sempre. Os meses que se seguiram ao noivado de Sofia e Valério foram de celebração e de um novo amanhecer para Roma. O escândalo envolvendo Alessandro Falconeri e as verdades reveladas sobre a família, embora dolorosos, purificaram o nome dos Falconeri, que agora era sinônimo de honra e responsabilidade. Alessandro, após enfrentar a justiça, foi forçado a confrontar seus próprios erros, e embora seu caminho para a redenção fosse longo, a verdade o havia libertado de sua própria ganância. Valério Falconeri, com Sofia ao seu lado, dedicou-se incansavelmente a honrar o verdadeiro legado da Condessa Giulia. A Fundação Condessa Giulia Falconeri tornou-se uma instituição de prestígio em Roma, um centro vibrante de arte, cultura e educação. A antiga Biblioteca Rossi, outrora esquecida e à beira da ruína, foi meticulosamente restaurada por Sofia, tornando-se o coração da fundação, um espaço moderno e acolhedor, onde manuscritos antigos e livros raros eram preservados e abertos ao público, inspirando novas gerações de artistas e estudiosos. Sofia, a bibliotecária invisível, floresceu em sua nova função como diretora da fundação. Sua paixão pela história e pelos livros encontrou um propósito grandioso, e sua beleza, antes discreta, irradiava uma confiança e uma alegria que contagiavam a todos. Ela se tornou uma figura influente na cena cultural romana, uma voz respeitada na preservação do patrimônio e na promoção da arte, sempre com a sabedoria e a empatia que a caracterizavam. O amor entre Sofia e Valério era a própria personificação do amor proibido que o livro da Condessa Giulia havia revelado. A diferença de idade, antes um possível obstáculo, provou ser uma fonte de profundidade e compreensão mútua. Valério, o homem de temperamento forte e beleza madura, encontrou em Sofia a alma que o completava, a luz que iluminava seu mundo e o inspirava a ser a melhor versão de si mesmo. Ele a amava por sua inteligência, sua dignidade inabalável e a pureza de seu coração. Eles se casaram em uma cerimônia íntima, na reaberta Biblioteca Rossi, cercados pelos livros que testemunharam o início de sua história. O anel de noivado de Giulia brilhava no dedo de Sofia, um elo tangível com o passado e uma promessa de um futuro repleto de amor e propósito. Após a cerimônia, Valério e Sofia se permitiram uma viagem de núpcias especial, um cruzeiro pelas ilhas gregas, um sonho antigo que Sofia guardava. As águas azuis do Mediterrâneo e o sol grego pareciam abençoar a união de duas almas que haviam desvendado um segredo milenar e encontrado um amor que transcendia o tempo. A história de Sofia Lombardi e Valério Falconeri, a guardiã da biblioteca esquecida e o herdeiro de um legado de amor, tornou-se uma lenda moderna em Roma. Ela nos lembra que, mesmo nos cantos mais empoeirados do passado, um livro com páginas em código pode revelar não apenas uma conspiração,
mas o caminho para o verdadeiro. Que história poderosa e emocionante, não é mesmo? A jornada de Sofia e Valério nos mostra que a curiosidade e a coragem de uma mulher podem desvendar os maiores segredos e que o amor pode surgir nos lugares mais inesperados, reescrevendo o destino. Se você se emocionou com cada reviravolta, se inspirou com a força de Sofia e a redenção de Valério, inscreva-se no nosso canal para não perder nenhuma história de superação e romance como essa. Deixe seu comentário abaixo, nos contando qual foi o momento que mais te surpreendeu e o que essa trama te ensinou sobre os segredos da história e o poder do amor que transcende o tempo. Sua opinião é valiosíssima para nós. Muito obrigado por nos acompanhar nesta incrível aventura romana. Até a próxima história.